Oi, gente, tudo bem? Espero que todo mundo esteja com bastante saúde, se cuidando, se prevenindo também quando sai de casa, tentando sair o mínimo possível para a rua, porque a gente ainda tem uma pandemia rolando, mas parece que as autoridades e a população se uniram num negacionismo geral para desacreditar a pandemia. Mas espero que todos vocês estejam muito bem. Eu tô gravando essa aula para vocês hoje, porque eu cansei de esperar pelos equipamentos que eu tinha falado que eu iria conseguir para gravar o nosso conteúdo, né? E já faz muito tempo que eu não gravo nada, já faz bastante tempo, a gente tá um bom bocado aí atrasado. Obviamente não dá pra gente perder mais tanto tempo assim, porque senão o cara vai me dar os equipamentos, tripé, câmera fotográfica só no final do ano e aí vocês saem prejudicados também, apesar do adiamento das datas dos vestibulares. Mas a nossa aula de hoje, infelizmente eu não consegui achar nenhuma possibilidade de colocar o meu rostinho aqui para que vocês me vejam enquanto eu falo. Eu ainda não cheguei nesse nível de, como que eu posso dizer, de familiaridade com a tecnologia. Mas eu vou tentar trazer uma aula pra gente de forma rápida, certo? Uma aula sobre Primeira e Segunda Guerra Mundial em 30 minutos, o que os professores de história podem achar um absurdo, e realmente é meio absurdo a gente tentar dar conta de duas guerras mundiais nesse período de tempo, mas, assim, é aquilo, a gente sabe que uma aula com mais de 30 minutos é uma aula que não vai ser vista por ninguém. E 30 minutos é o máximo de atenção que a gente consegue ter dos alunos pela internet, mesmo que seja em vídeo mesmo, sabe? Mesmo quando eu estava fazendo aqueles vídeos maiores, com a minha cara e utilizando uma lousa. Hoje eu vou utilizar uma apresentação em slides com vocês para falar sobre os aspectos geopolíticos das duas guerras mundiais, porque são dois conflitos dos mais importantes dos últimos séculos e que vão ter implicações no século XX e também no século XXI. Então, nas próximas aulas, quando a gente for ver, por exemplo, conflitos no Oriente Médio, no leste europeu, a gente vai conseguir perceber qual que é a relação desses conflitos com a Primeira Guerra Mundial e com a Segunda Guerra Mundial. E aqui eu já faço uma certa autocrítica, porque, assim como a maior parte das aulas sobre Primeira e Segunda Guerra Mundial, a abordagem que eu vou trazer para vocês, ela se concentra basicamente no continente europeu. Mas isso, do ponto de vista histórico, é errado, tá certo? Eu falo com todas as letras que isso é um erro histórico, porque a Primeira e a Segunda Guerra Mundial não teriam esses nomes, se elas não tivessem uma abrangência global de fato. E se a gente for ver, por exemplo, a participação da China na Segunda Guerra Mundial, foi uma nação que perdeu muitas pessoas nesse conflito, mas raramente é lembrada quando a gente faz aquele saldo histórico dos conflitos. Você vai ter muitas nações no continente africano que vão ser sacrificadas durante a Primeira Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial também. Países asiáticos como a Índia. Então, assim, de forma alguma, esses dois são conflitos que se resumem ao continente europeu. Pode ser que eles tenham ali o seu start, o seu ápice no continente europeu de fato, mas não são conflitos resumidos somente a esse continente. O vestibular, infelizmente, cobra basicamente a Primeira e a Segunda Guerra Mundial do ponto de vista europeu. Então isso já é uma crítica também ao próprio modelo de provas que vocês vão fazer no final e no início do próximo ano. Bom, para não enrolar muito, para a gente não perder tanto tempo falando sobre isso, eu queria deixar muito claro que a diferença dessa aula para uma aula de história é a abordagem geográfica, tá? A abordagem especificamente geopolítica. A gente não vai falar sobre a historinha do arquiduque Francisco Ferdinando, que vai tomar um tiro, vai morrer, e isso vai ser o estopim da Primeira Guerra Mundial. Não, não é esse o nosso ponto aqui. Vocês podem tratar sobre isso nas aulas de história. E eu tenho certeza que vocês vão ver isso de uma forma muito qualitativa. Mas aqui pra gente não interessa muito
os aspectos históricos desse momento. Obviamente a gente vai falar alguma coisa ou outra sobre história, mas o nosso enfoque realmente é a disputa geopolítica em torno desses dois conflitos. Tudo bem? Então, para começar falando, deixa eu ver se está tudo certinho com a gravação primeiro. Está rolando ali, 5 minutos já. Para a gente começar esse assunto, vamos aqui projetar a tela toda para vocês. O bom é que eu fico com o mouse aqui livre para usar, né? Então eu vou passando aqui por cima enquanto eu for trabalhando o assunto com vocês. Vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, conflito esse que vai opor de um lado a Tríplice Aliança e do outro a Tríplice Entente. Vocês estão vendo aqui na imagem a Tríplice Aliança sendo formada pelo Império Alemão, na época com essa bandeira, pelo Império Austro-Húngaro, com essa bandeira, e pelo Império Italiano, que tinha essa bandeira aqui. Percebam o seguinte, as cores da Alemanha nesse período histórico eram preto, branco e vermelho. Exatamente as cores que vão dar origem ao símbolo nazista daqui a alguns anos, tá certo? Então não achem estranho que o símbolo nazista tem preto e vermelho nele, porque aquilo eram as cores nacionais da época. Hoje, se a gente pega a bandeira alemã, a gente vai ter como principais cores o preto, amarelo e vermelho. Não tem nada a ver com essa bandeira dessa época, certo? E do outro lado, formando a Tríplice Entente, nós tínhamos o Império Britânico, representado pela Inglaterra, a França e o Império Russo, que tem essa bandeira até hoje. Tudo bem? Bom, esse vai ser um conflito iniciado em 1914, finalizado em 1918, e já é bom a gente ressaltar que a Primeira Guerra Mundial era um conflito que todo mundo sabia que ia acontecer desde o final do século XIX. Tá? Inclusive tem um filme, desses filmes pop aí dos últimos anos, em que o Sherlock Holmes é o Homem de Ferro, é o Tony Stark lá, em que eles tentam mostrar um pouco daquele clima europeu durante o final do século XIX. E todos eles sabem que o estopim, que o início de um conflito de ordem mundial é só uma questão de tempo. Não é se vai acontecer, mas é quando esse conflito iria acontecer. Então, desde muito tempo, desde décadas antes de 1914, as nações europeias já estavam se preparando economicamente, militarmente para se enfrentar, tá bom? Nada acontece da noite para o dia. Isso é muito importante da gente colocar aqui em panos limpos. Nada acontece assim de uma forma abrupta. Tudo isso vai sendo desencadeado, essa tensão vai sendo escalada, e um dos pontos de tensão mais fortes que vão levar à Primeira Guerra Mundial vai ser uma certa rivalidade entre França e Alemanha, que vai vir desde a segunda metade do século XIX, para vocês terem uma ideia. Esse desentendimento entre França e Alemanha vai ocorrer por conta da Guerra Franco-Prussiana, ou seja, é uma guerra entre França e Alemanha, mas a Alemanha nesse período, nesse conflito, nem existia. A Alemanha era mais conhecido como Prússia, e era na verdade um conjunto ali de estados, todos eles separados, que vão se unificar dali um tempo, ainda na segunda metade do século XIX, e aí vão formar o Estado-nação chamado Alemanha, tá certo? Nesse conflito entre Alemanha e França, conhecido como Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha vai sair vitoriosa, tá certo? E vai tomar para si um território historicamente francês, mas que era disputado ali pelos dois países, que é a região da Alsácia-Lorena. E é que eu não coloquei nenhum mapinha aqui para vocês verem onde fica a região. Mas ela fica justamente entre a Alemanha e a França. Deixa eu procurar aqui, porque o lado bom de ter a internet aqui fácil é que eu consigo mostrar para vocês que região é essa. Alsácia-Lorena. Essa era uma região, olha só, que fica justamente aqui, entre França e Alemanha. E era uma região que era riquíssima, muito valiosa, por conter ali diversos minérios como ferro, carvão, coisas que eram importantíssimas naquele momento
de segunda revolução industrial. Então todo país que buscava se desenvolver industrialmente precisava ter acesso a essas fontes, especialmente de ferro e carvão. Então olhem aqui, percebam, uma região historicamente parte do Império Francês acabou fazendo parte do Reino Prussiano, que depois vai se unificar e formar a Alemanha, tudo bem? Isso vai formar o tal do revanchismo francês. Então a França por muito tempo vai alimentar esse sentimento nacionalista, ultranacionalista, de tentar retomar essa região, esse território perdido. Obviamente a França foi muito humilhada nesse conflito franco-prussiano. As autoridades prussianas fizeram questão de mostrar ao mundo todo o seu poder como uma nação jovem que havia acabado de se formar, derrotando uma nação como a França, que, poxa, a França é um país histórico, é o país onde surge a democracia liberal, junto com a Inglaterra, Estados Unidos, é um país que já tem aí muitos anos nas costas, sendo derrotado por um país como a Alemanha, que estava se formando naquele momento, tá certo? Bom, esse é um dos pontos principais sobre o conflito. Mas assim, se a gente tivesse que falar de um modo geral sobre o que levou à Primeira Guerra Mundial, basicamente a causa principal dessa disputa foi os conflitos entre países europeus na disputa por mercados consumidores e matérias-primas, não só dentro do continente europeu, mas principalmente no restante do mundo. E quando eu falo restante do mundo, eu estou falando basicamente sobre África e Ásia. Tá? O continente africano e o continente asiático vão ser repartidos pelas potências imperialistas nessa época. A gente já falou disso lá no início do ano. Se você não se lembra disso, tenta resgatar esse conteúdo na sua memória. E nós sabemos que foi durante a Conferência de Berlim que o continente africano foi retalhado pelas potências imperialistas. Tudo bem? Quem é que saiu ganhando dessa Conferência de Berlim? Inglaterra e França. Tá? Foram os países que mais se beneficiaram dessa divisão do continente africano e tiveram ali acesso à mão de obra semi ou escrava, de fato, tá certo? Isso em pleno final do século XIX, quando a abolição já tinha sido, quando a escravidão já tinha sido abolida em quase todo mundo. E ali eles tinham acesso a uma mão de obra absurdamente barata, especialmente a matérias-primas, tá certo? Muito baratas também. Só que a Alemanha e Itália eram países recém-formados, eram países que haviam acabado de se unificar, que passaram por sérios confrontos civis de unificação e que, por conta disso, saíram atrás dessa corrida imperialista. Então, Inglaterra e França, como nações mais consolidadas, acabaram aí tomando a frente, enquanto a Alemanha e a Itália ficaram para trás. Isso vai gerar também um sentimento nacionalista de disputa, e as burguesias internas desses países vão começar a se mobilizar para conquistar cada vez mais território, cada vez mais mercado, cada vez mais acesso à matéria-prima. E aí a gente vai tendo todo esse clima de tensão crescendo até 1914. Tudo bem? Além disso, a gente vai ter uma outra questão envolvendo aqui a Primeira Guerra Mundial, que é a disputa entre os nacionalismos europeus. Então a gente já falou sobre o nacionalismo francês, que é o tal do revanchismo, mas todos os países envolvidos nesse conflito vão ter formas específicas de nacionalismos, tudo bem? É um fenômeno típico do final do século XIX, início do século XX, o chamado nacionalismo. E a Alemanha, por exemplo, tinha sua ideologia nacionalista também, que era conhecida como pangermanismo, tá certo? E o Império Russo, cadê a minha setinha? E o Império Russo também tinha sua ideologia nacionalista, que era o chamado pan-eslavismo, tá? Não precisa gravar com tanta força esses nomes agora não, porque a gente vai voltar nisso quando nós formos falar de leste europeu. Mas entendam o seguinte, o pangermanismo era uma ideia, uma ideologia nacionalista
que buscava unificar todos os povos germânicos sob o nome Alemanha. Então todo mundo que era germânico seriam os alemães. E isso englobaria pessoas que viviam na Áustria, pessoas que viviam em boa parte do leste europeu, certo? E o pan-eslavismo, representado pelo Império Russo, era uma ideologia nacionalista que pegava especialmente os sérvios, que vivem ali na região do leste europeu também. Então, olha só, você tinha a Alemanha tentando estabelecer um grande império germânico dentro do continente europeu, especialmente ali na Centro-Europa e no leste europeu, e o Império Russo tentando estabelecer um império pan-eslavo, de povos eslavos. Os russos são eslavos, os sérvios são eslavos também, ali na região do leste europeu. Deixa eu ver se eu trouxe um mapa da região. Olha só. Essa região aqui do Império Russo, que vai até aqui na região dos Balcãs, seria o que seriam os territórios que o movimento pan-eslavista queria tomar para si. E essa região aqui central da Europa seria os territórios que o movimento pan-germanista queria tomar para si. Então, obviamente que há um confronto de interesses aqui, certo? Você não tem espaço para expansão territorial desses dois grandes impérios. Basicamente, existem muitos interesses materiais por trás dessas ideologias. Não é só uma questão de gosto, não é que ali no leste europeu vive um monte de eslavo e eu quero que essas pessoas façam parte do meu país. Não é essa a questão. A Alemanha, por exemplo, gente, para vocês terem uma ideia, ela tinha a intenção de formar um grande império germânico nessa região, com o principal objetivo de construir uma ferrovia interligando Berlim e Bagdá, que é a capital do Iraque, aqui no Oriente Médio, passando pela Turquia. Então vejam só quais eram os interesses nesse momento. A gente quer construir aqui uma grande ferrovia, Berlim-Bagdá, que passe por todo o leste europeu, cortando aqui o Oriente Médio. Para quê? Obviamente para a gente carregar petróleo. O petróleo já é algo em disputa nesse momento, tá certo? Vocês têm que ter em mente que o carro já é uma invenção consolidada nesse momento. E o petróleo vai ser uma grande matéria-prima em disputa durante a Primeira Guerra Mundial. Bom, quando os conflitos entre essas nações passam a ser cada vez mais insustentável, tem início a Primeira Guerra Mundial, também conhecida como Guerra de Trincheiras, tá certo? Porque foi a primeira vez que essa tática de guerra foi utilizada em massa por todos os integrantes. E basicamente a previsão de todo mundo no início da guerra é que ela seria uma guerra curta, seria um conflito muito rápido, onde os vencedores sairiam ali muito rápido também, e que não traria muito desgaste às partes envolvidas. Seria só um conflito para rearranjar ali as questões geopolíticas do continente europeu e também as disputas na África e na Ásia. E foi exatamente o contrário disso. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito longo, e até então foi o conflito com mais perdas humanas de toda a nossa história. A gente vai ter alguns pontos principais, alguns pontos ali mais interessantes durante a Primeira Guerra Mundial, que em 1915 a Itália, que havia começado ao lado da Tríplice Aliança, ela passa para o lado da Tríplice Entente, certo? E ela faz isso porque ela tinha a pretensão de ganhar territórios ao final do conflito. Os líderes italianos calcularam que seria muito difícil vencer Inglaterra, França e Império Russo e decidiram mudar para o lado do inimigo, tá certo? O problema é o seguinte: a Itália não ganhou nada com essa mudança no lado do conflito, tá certo? A Itália basicamente foi feita de trouxa e isso vai contribuir bastante para o fortalecimento do sentimento nacionalista italiano, que vai levar ao surgimento do fascismo também no mesmo país. Tudo bem? A Itália vai se sentir traída na Primeira Guerra Mundial por mudar de lado
no meio do conflito e não conseguiu os ganhos territoriais que ela esperava. Um outro ponto muito importante da guerra também é a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial por conta da Revolução Socialista. O líder que vai ser a vanguarda da Revolução Socialista na Rússia em 1917 é Vladimir Lenin, e ele vai buscar retirar a Rússia da guerra porque, na visão dele, a guerra era um conflito imperialista que não interessava para a Rússia. A nova Rússia socialista, a União Soviética, ela não faria as mesmas coisas que as potências imperialistas faziam antes. Ela teria uma nova filosofia, uma nova ideologia pautada pelo socialismo, que não seria baseada na disputa imperialista. E, obviamente, a Rússia, até aquele momento, era um país que havia sofrido várias derrotas durante a Primeira Guerra Mundial. Então Lenin achou por bem retirar o país do conflito para dar conta dos próprios conflitos internos, porque uma revolução ela não é uma coisa simples. A Revolução Russa ela vai ter inúmeras guerras civis, conflitos entre facções rivais dentro da União Soviética, e você tendo um conflito interno e tendo que lidar com um conflito externo não é nada fácil, tá certo? A guerra vai se encerrar após a entrada norte-americana ao lado dos países da Entente. Basicamente, os Estados Unidos não vão ter perdas nenhuma, vão ser ínfimas perdas comparadas às perdas dos outros países. E basicamente o papel norte-americano na época vai ser de financiar com armas, com outros produtos, já que a indústria europeia estava parada por conta do conflito. Então esse vai ser o momento em que os Estados Unidos conseguem ganhar muito dinheiro em cima da Primeira Guerra Mundial, tá certo? É nesse momento que eles vão tomar o lugar do Império Britânico como grande potência capitalista global. Os Estados Unidos nunca mais vão ser os mesmos depois desse conflito, depois da entrada deles e depois do papel econômico que eles tiveram nessa guerra, tá certo? As consequências geopolíticas principais do conflito para a gente vão ser o desmantelamento do Império Austro-Húngaro. Então olhem aqui no mapa, nós tínhamos aqui essa região da Áustria-Hungria, e a gente vai ter essa região dando origem à Tchecoslováquia, Áustria, Hungria, Iugoslávia principalmente. A gente vai ter o surgimento também da Polônia aqui em cima, que era basicamente um território que pertencia antigamente ao Império Russo e ao Império Alemão. Vai ser dividido e vai formar ali a Polônia. A gente vai ter o surgimento da Estônia, Letônia e Lituânia. São esses países aqui em cima também que antes faziam parte do Império Russo. A gente vai ter o surgimento da Finlândia aqui em cima, ao norte do continente europeu. A gente vai ter também o fim do Império Turco-Otomano. Então esse império representado em roxinho aqui, ele não se resumia ao que hoje nós conhecemos como Turquia, ele ia até boa parte do Oriente Médio, pegava uma parte também do norte do continente africano, e quando ele chegou ao seu fim, essa região do Oriente Médio e boa parte do norte da África também foi dividida entre França e Inglaterra, que eram as nações vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Obviamente que o interesse dessas nações era fazer a mesma coisa que elas fizeram com a África na Conferência de Berlim. O interesse de França e Inglaterra era retalhar o Oriente Médio, porque ali elas já sabiam que havia uma grande riqueza em petróleo. Depois vocês peguem para ver o mapa do Oriente Médio hoje, e vocês vão perceber que, assim como o mapa do continente africano, o Oriente Médio também é cheio daqueles traçados retilíneos, que foi o estabelecimento de fronteiras artificiais entre França e Inglaterra. Pega, por exemplo, o mapa da Síria, do Iraque, de Omã, da Jordânia. Vocês vão perceber ali que existem formas retilíneas que não são fronteiras naturais, e sim fronteiras artificiais criadas ao fim da Primeira Guerra Mundial.
E por fim, a última consequência que eu quero trazer para vocês foi a imposição do Tratado de Versalhes à derrotada Alemanha, que teve que assumir todos os custos da guerra, certo? O Tratado de Versalhes foi uma punição, uma série de sanções à Alemanha, que foi apontada como a causadora da Primeira Guerra Mundial. Obviamente isso não chega a ser verdade, porque a Primeira Guerra Mundial foi um conflito entre várias nações disputando diferentes interesses, então todo mundo ali tinha responsabilidade, mas como a Alemanha havia sido derrotada, é ela que iria pagar com os custos da guerra. E não é uma parte dos custos da guerra, não. A Alemanha deveria pagar todo o custo da guerra. E não era pouca coisa, gente. Uma guerra é algo que destrói seres humanos, que destrói maquinário, que destrói indústrias. Uma guerra é algo devastador. E toda essa conta da Primeira Guerra Mundial foi colocada em cima da Alemanha, o que gerou também um sentimento cada vez mais forte de nacionalismo dentro da Alemanha, que vai ser um dos componentes mais fortes aí para o surgimento do nazismo naquele país, influenciado pelo fascismo italiano, que é quem inaugura essa onda de extrema direita, tá certo? Além dessas consequências da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter como um grande evento do período entre guerras, que nós chamamos aí entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a chamada crise de 29, que nós já falamos aqui em algumas aulas. É quando em 1929 acontece a quebra da Bolsa de Nova York e se inicia o período da Grande Depressão, tudo bem? Causado especialmente pelo excesso produtivo, pela formação de grandes estoques, tá certo? E no momento em que todo esse estoque produtivo não consegue ser absorvido pela população, pelo mercado consumidor. As coisas começam a ficar ali paradas em estoque e as indústrias começam a demitir em massa, só que a pessoa que foi demitida ela não tem salário para consumir. Então a gente tem mais formação de estoque, a gente tem mais demissões, ficando aí nesse ciclo infinito de quebra da economia. É um período de desemprego em massa no território estadunidense. Essa é uma foto bastante emblemática dessa época, que mostra que durante os anos 20 os estadunidenses compraram a ideia de American Way of Life, de que os Estados Unidos eram o país da oportunidade, do pleno emprego, que todo mundo podia consumir bens de consumo de última geração e tudo mais, podiam ter um carro e podiam ser felizes com a sua família. Só que a maior crise capitalista que a humanidade já havia visto surgiu na mesma época, no ano de 1929. E percebam pela imagem que todos, ou se não todos, a maioria das pessoas que estão aqui nessa fila em busca de emprego são pessoas negras. Então não é de hoje que pessoas negras são as mais atingidas, por exemplo, em crises econômicas, em mau funcionamento do sistema. Sempre são as pessoas mais marginalizadas que vão sofrer mais com o chamado desemprego estrutural. Tudo bem? A coisa começa a se resolver mais ou menos no início dos anos 30 em território estadunidense, quando a gente vai ter a aplicação do New Deal, que é um plano do presidente Roosevelt de gastar basicamente um dinheiro do Estado em reformas, em obras de infraestrutura, em portos, aeroportos, estradas, escolas, hospitais. E todo esse investimento estatal vai gerar ali uma demanda por mão de obra, em que essas pessoas vão passar a ser contratadas ali, conseguindo retomar de uma forma o crescimento econômico. Tudo bem? Então essas ideias, como nós já falamos em uma outra aula, vão ser baseadas nas ideias do economista John Maynard Keynes, tudo bem? Vão ficar conhecidas aí como keynesianismo, que vai dar origem também ao que nós conhecemos como estado de bem-estar social, que vai durar mais ou menos dos anos 30 até os anos 70, em boa parte do continente europeu e dos Estados Unidos. Só que percebam o seguinte, a crise de 29 é uma crise estrutural que vai abranger aí todo o mundo capitalista, certo?
com exceção da União Soviética, todo o mundo naquele momento vai sofrer as consequências dessa grande crise do sistema. E o resultado disso vai ser uma formação política e ideológica muito típica da época, que vai ser evidenciada pelo nazifascismo, tá certo? Obviamente que a crise de 29 não é a única causa para o surgimento do nazifascismo, mas vamos tentar entender esse caldo cultural que se formou após a Primeira Guerra Mundial. Você tem Alemanha e Itália saindo humilhadas, especialmente a Alemanha, saindo humilhadas do conflito da Primeira Guerra Mundial. Esses países perderam boa parte dos seus territórios na África e na Ásia. Então, Inglaterra e França tomaram mais territórios de Alemanha e Itália. Você tem as crises econômicas chegando no final dos anos 20 nesses países também. Então, eram países que já tinham que lidar com a miséria. E quando ocorre a crise de 29, a coisa fica ainda mais feia. A miséria, a fome começa a tomar conta dessas nações, tá certo? Os governos liberais da época não conseguem dar conta de todos esses problemas econômicos e sociais que vão surgindo com toda essa crise dos anos 20, com toda essa pauperização. E justamente por isso havia um forte sentimento de revolta popular contra as políticas liberais. Então é justamente por isso que algumas pessoas acham que o nazifascismo é um movimento de esquerda, porque não defendia naquele momento políticas como, por exemplo, as do Paulo Guedes, exatamente as políticas de austeridade fiscal e tudo mais. É óbvio que eles não iriam defender isso, porque entre a população da época existia um forte consenso de que, olha, o liberalismo econômico que a gente conhece até hoje não deu conta da resolução dos nossos problemas. Então, os governos liberais foram facilmente cooptados pelos nazistas e pelos fascistas na Itália. E, basicamente, o movimento nazifascista ele vai servir como uma implantação à força em Itália e na França das políticas que a burguesia via como interessantes para a retomada do crescimento do país. Tudo bem? Então, ambos foram movimentos apoiados pelas burguesias internas. A burguesia italiana apoiou o fascismo, a burguesia alemã apoiou o nazismo. Os maiores exemplos disso na Alemanha são a empresa Bayer, você tem a Siemens também apoiando o nazismo naquele momento. Grandes empresas que nós consumimos ainda hoje tiveram uma participação ativa. A Volkswagen, de fato, surgiu após uma iniciativa do regime nazista. Basicamente, o principal motivo para que as burguesias desses países apoiassem esses regimes fascista e nazista era o receio de que a situação dentro do país se desenvolvesse para uma revolução socialista. Tudo que essas burguesias não queriam nesse momento era mais uma União Soviética dentro do continente europeu. Eles sabiam que se isso acontecesse, as suas propriedades privadas iriam ser expropriadas, as suas heranças iriam ser tomadas, você haveria ali o estabelecimento do chamado poder popular, e isso era algo muito temido pelas burguesias europeias da época. Por conta disso, vai surgir um forte movimento anticomunista representado aí pelos nazifascistas. Então, apesar deles serem antiliberais, eles eram, acima de tudo, anticomunistas. E qualquer resquício de ideal vermelho, socialista, esquerdista, comunista, anarquista, era de imediato exterminado pelos fascistas. Tudo bem? Isso era algo que acontecia no continente europeu, mas que também teve a sua representação aqui no Brasil com os integralistas, que eram os nossos fascistas, tá certo? Nós tivemos também movimentos fascistas nos Estados Unidos, nós tivemos movimentos fascistas basicamente em todo o país do mundo. Essa foi uma época onde a extrema-direita ganhou território e ganhou o coração e a mente das massas contra a ameaça comunista. No continente europeu, o papel principal do nazifascismo era formar o chamado cordão sanitário na Europa.
Então seriam esses movimentos fascistas que iriam barrar o avanço da Revolução Socialista da União Soviética. Então, todo aquele leste europeu que era próximo à Rússia, à antiga Rússia, à União Soviética, ele vai ser, é, ele vai ser um forte campo de atuação dos fascistas para impedir esses ideais socialistas de entrarem no continente europeu. Para vocês terem uma ideia, isso é pouco falado também, mas a Alemanha teve uma tentativa de revolução socialista que foi fracassada, tá certo? A Itália também teve uma tentativa de revolução socialista que saiu derrotada, e dessas tentativas a extrema-direita saiu extremamente forte, apoiada pela burguesia, com medo de novas tentativas de revolução nesses países. Outra coisa que caracterizava os regimes nazifascistas que se instauraram no poder nos anos 30 e final dos anos 20 era o seu caráter militarista e expansionista, tá certo? Todos os regimes fascistas da época que alcançaram o poder ali queriam expandir os seus territórios. E especialmente a Alemanha, Itália e Japão, que tinham regimes fascistas na época, eles tinham também política expansionista. Então a Alemanha queria expandir o seu território em direção ao leste europeu e buscava conquistar a União Soviética para escravizar todos os russos, todos os povos eslavos, para que eles fossem mão de obra escrava para suas empresas, tá certo? Isso é algo registrado, é oficial. A Itália também buscava reconquistar boa parte do que eles consideravam que havia sido um dia o Império Romano. Então sempre tem essa volta ao passado por parte de movimentos de extrema direita, além de tentar conquistar também boa parte do norte da África, a região ali da Etiópia também, eram objetivos da Itália fascista. E o Japão buscava conquistar boa parte do Extremo Oriente. Então o Japão chegou a ocupar a Península Coreana, chegou a ocupar a região da China, na Manchúria, chegou a ocupar várias ilhas do Sudeste Asiático importantíssimas para o comércio mundial e onde havia bastante petróleo também. Então todos esses países tinham essa política expansionista, tudo bem? Que é, de fato, uma política imperialista. Todo esse caldo ideológico, político, vai levar ao início da Segunda Guerra Mundial, que é quando a Alemanha invade a Polônia, tudo bem? Obviamente eu não estou tratando sobre todos os pormenores que vão levar à Segunda Guerra Mundial, mas esses são os principais pontos, tá certo? Bom, acho que agora já deu bastante tempo. Eu vou dar uma pausa aqui e vou ver quanto tempo falta mais para a gente falar sobre Segunda Guerra Mundial. Se faltar muito tempo, a gente deixa para a próxima aula para falar junto com Guerra Fria. Se não, eu volto aqui rapidinho já e vocês nem vão perceber que eu pausei, tá bom?